Começou a gravação aí, gente? Apareceu para vocês gravando? Uhum. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Café Astronômico de hoje. Nós somos do Grupo Gaia, Grupo de Astronomia e Astrofísica da PUC Minas. E esse grupo, ele existe desde 2005, né? Ele foi criado, assim, foi um sonho do professor Peter, e hoje a gente está dando continuidade aí a esse sonho, através da divulgação científica, com pesquisas nas áreas de ensino, né? E a nossa ideia, né, nosso propósito é disseminar o conhecimento e as suas linhas de pesquisa. A gente tenta promover uma integração entre a universidade e a comunidade. Nós tínhamos no presencial a Quinta Cósmica e a gente vem, né, a cada semestre resgatando mais aí essa Quinta Cósmica com o Café Astronômico, o Beabá da Astronomia, o Gaia Convida. Nós tínhamos também o Desmistificando, né? E após cada um desses eventos, nós tínhamos a observação noturna. Então, ainda no presencial, nós tínhamos oficinas, trabalhávamos com planetário dentro do museu da PUC Minas. E aí, agora a gente tem, né, os nossos podcasts, a gente vai lançar em breve a 11ª edição. Estamos aí com algumas publicações nas nossas redes sociais, né, no Instagram, que é o Gaia.astronomia, no Facebook também, Gaia Astronomia. Então, lá a gente tem o Gaia Indica, Céu da Semana, Quem Sou Eu, Curiosidade, Notícias, né? Então, quase todo dia a gente tem uma publicação aí trazendo alguma coisa interessante para vocês. Fizemos algumas lives, né? E depois a gente mudou esse formato aí e trouxemos essa alteração, né? Ao invés de live, a gente passou a trabalhar com esses temas no que a gente chama agora de café astronômico, que é, né, o tema da nossa, aliás, que é a nossa palestra de hoje, né? O café astronômico, dando continuidade aos eventos aí, né? A essas lives que nós havíamos iniciado. Então, o café astronômico ele já existia, mas a gente mudou um pouquinho a ideia, né? Trazendo, como eu falei, essa continuidade das lives. Nós temos também a Semana Cósmica, né? Esse semestre nós teremos novamente essa Semana Cósmica aí. E em breve a gente vai lançar os palestrantes e as datas. Então, desejo que todos sejam muito bem-vindos ao Café Astronômico de hoje, com os estudantes Gabriel e Mardônio, falando sobre o planeta Marte. Então, com vocês a palavra. Desde já agradeço a participação e presença de todos vocês. Boa noite a todos. Muito obrigado, Kelly, e demais integrantes do Gaia, por ceder essa oportunidade de apresentar esse tema. Aqui está apresentando eu e o Mardônio. O Mardônio vai apresentar. E cadê você, Mardônio? Tô aqui. Beleza. E tem uma história, uma etimologia, né, na palavra de Marte, do Mardônio. Você quer falar, mais ou menos? Porque o meu nome, Mardônio, a origem dele é Pequeno Adorador de Marte, que Marte é o deus romano da guerra, e lá eles chamavam Marte, que é o equivalente grego. Então, esse que é o meu significado. E por isso que a Marte é meu planeta favorito. Eu passei o slide, vocês estão vendo agora? Sim. Beleza. Então, a gente quer começar perguntando para vocês o que é Marte para vocês. Quando nós falamos de Marte, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça?
Pode falar aí no chat, pode abrir o microfone. Ô, gente, sem vergonha, pode abrir o microfone, fica à vontade, que é um café astronômico, conversa informal, Uhum. e é isso. A Ruth disse a cor dele. O Len tá vermelho. Deimos e Phobos. Menino de Marte, sim. Ok, então, pode passar. Então, vamos falar um pouco sobre a história de Marte. Tudo começou lá com os egípcios, que eles tinham muita conexão com a astrologia, né? Que na época a astronomia e a astrologia eram conectadas. Então eles observavam o céu muito por conta da agricultura, porque eles foram uma das primeiras civilizações. Então eles ficavam mapeando o mapa para saber as estações, sobre o plantio. E após isso teve Aristóteles, né? Que ele, quando estava estudando o céu, ele percebeu que Marte ele se opunha sobre a Lua quando que a Lua passava por frente de Marte. Então ele percebeu que a Lua ela é mais perto de nós do que Marte. Então ele já conseguiu deduzir que Marte é um planeta longínquo. Também tivemos Galileu Galilei, um grande astrônomo, que ele foi a primeira pessoa a ver Marte por um telescópio. Isso em 1610. E também teve Christian Huygens, em 1655, que foi a primeira pessoa a desenhar a estrutura da superfície marciana. Vendo pelo telescópio, ele desenhou no papel como que seria. O nome Marte, ele vem como eu disse, né? Ele vem do deus romano da guerra, que é o filho de Júpiter e Juno, que na Roma eles olhavam para os planetas e eles viam eles como deuses. Então, tipo, Júpiter, se não me engano, é Zeus, é Vênus é Vênus, né? Então, eles viam planetas como deuses. E é isso. Pode passar. Uma coisa também que ficou muito implementado na história de Marte aqui na Terra foi o Pânico de 1938. O que foi isso? Tem um livro chamado A Guerra dos Mundos, que é um livro de ficção onde os alienígenas, os marcianos, eles vêm para a Terra e destroem tudo e viram um apocalipse. Em 1938, a rede CBS de rádio, ela fez uma dramatização disso. Estavam as pessoas lá, ouvindo rádio, tranquilo, e apareceu lá, notícia, os marcianos estão invadindo a Terra, é o apocalipse, o mundo vai acabar, estão destruindo tudo. Só que essa dramatização foi realista. Realista até demais. Onde as pessoas realmente achavam que os alienígenas estavam invadindo a Terra. E isso ficou muito no imaginário das pessoas de Marte, que lá é o planeta dos marcianos. E nesse pânico realmente teve gente que se acidentou, teve gente que se machucou feio. Foi ouvido por mais de 6 milhões de pessoas na época, que é muita gente. Então, isso ficou muito implementado na cabeça das pessoas sobre Marte. Pode ir. É, agora eu vou falar sobre as explorações em Marte. Sabemos que existem várias explorações espaciais e os astrônomos enviam sondas, as agências espaciais, né? Elas enviam sondas para investigar, né, mais a fundo sobre o planeta, sobre as características, as estruturas. E então tem várias sondas, né? Tipo, tem vários tipos de sondas, inclusive tem a sonda de flyby, que é uma sonda que sobrevoa sobre o planeta, né, na superfície, em uma determinada altura. Agora tem a sonda Orbiter,
que a órbita do planeta, no caso desse GIF aí, o foguete saiu da Terra, né? A Terra é uma órbita em azul, aí chegou na órbita de Marte, que é de verde. Aí ela chegou na órbita de Marte, ficando orbitando. Aí a órbita dessa sonda tá em rosa. Então, eu vou falar sobre as principais, né? Que a gente vai falar brevemente, que é a Mars Global Surveyor, Rover Perseverance, 2001 Mars Odyssey e InSight. Essas sondas são enviadas lá para Marte, e essa sonda Mars Global Surveyor, ela foi lançada em 1996. Ela é da categoria de sonda orbitadora, então, ou seja, ela orbita em torno do planeta. E os objetivos dela são caracterizar a superfície de Marte, né? Determinar a composição, tipo de distribuição de propriedades físicas dos minerais de superfície, determinar a topografia, né? A formato do planeta também, mapeamento do campo remanescente e magnético. No caso, o campo remanescente, eu vou falar mais brevemente sobre isso, e o magnético é o desenvolvimento do dínamo, que é uma característica do núcleo, e o clima, outros objetivos, né, o clima e estrutura térmica da atmosfera, e as tecnologias que tem nessa nave, bem interessante. Tem uma câmera acoplada nela, no caso, chama Mars Orbiter Camera, é uma câmera para fotografar imagens em alta resolução da superfície do planeta. Observação que ela registrou mais de 240 mil imagens, abrangendo porções de mais ou menos 4 a 5 anos, e ela foi capturada entre setembro de 1997 até novembro de 2006 para concluir algumas pesquisas sobre o solo de Marte. Tem também o altímetro, né? O Mars Orbiter Laser Altimeter. É um altímetro a laser, é um instrumento de medida de altura, que é um laser que vai da nave até a superfície do planeta. O Thermal Emission Spectrometer é um espectrômetro de emissão térmica, ou seja, ela vai fazer uma varredura, né, na espectroscopia da estrutura da superfície, para ver quais tipos de temperatura que existe lá. E esse MAGER, nossa, eu esqueci eu acho que é magnetômetro. Magnetômetro é um instrumento para medir a intensidade do campo magnético, e o ER é um refletor eletrônico. Refletor só emite as ondas de rádio. E o Mass Relay é, no caso, acoplado a esse ER, né, que serve para captar as informações. Uma antena, né, para transmitir dados. A próxima sonda que a gente vai falar é sobre a 2001 Mars Odyssey. Ela foi lançada em 2001, obviamente, do nome. Ela é a categoria da sonda orbitadora também. E os objetivos dela é mapear os níveis de elementos na superfície do planeta, a detecção de hidrogênio, o nível de hidrogênio que tem na superfície, captura de imagem e espectroscopia, mapeamento da morfologia, né, da topologia do planeta, e da detecção de radiação ambiente próximo ao espaço. No caso, a radiação que seria não ionizante, né? Radiação não ionizante é prejudicial à nossa saúde. As tecnologias que é incluso nessa sonda são a TEMS, GRS e MERI. A TEMS é acrônimo de Thermal Emission Imaging System, é uma emissão térmica, é um sistema de imagem de emissão térmica, né? Então é a mesma coisa da Odyssey, não, da outra, como é que chama? Da Surveyor. Ela faz uma varredura, né, da superfície do planeta para encontrar os pontos críticos de temperatura locais, que fornece imagens visíveis
e infravermelhas, no caso o espectro visível, que a gente vê e não vê. Tem o Gamma Ray Spectrometer, é um espectrômetro que se concentra na porção de raios gama do espectro para pesquisar vários elementos na atmosfera desse planeta, incluindo o carbono, silício, ferro e magnésio e outros minerais. Esse Mars Radiation Environment Experiment é um experimento que usa espectrômetro para analisar várias partículas que são energizadas nesse planeta para medir a radiação em Marte. A próxima sonda a se tratar é da rover Perseverance, que acho que muitos já ouviram falar, que é a atual sonda a se investigar lá, o mais recente, né? É a da categoria sonda veicular, tá? É uma rover que é um veículo, né? É um carro que fica vagando lá para descobrir as coisas. Os objetivos é avaliar a habitabilidade antiga, que se a probabilidade da existência de micro-organismos vivos nesse planeta, procurar minerais e rochas conhecidas, preservar sinais de vida ao longo do tempo. Ela reúne as amostras do solo e futuramente eu vou falar das tecnologias, né? Nesse último tópico dos objetivos, ela pretende retornar à Terra. Então, vamos falar da tecnologia, tem dois sistemas de câmeras, né? A Mastcam e a SuperCam. A Mastcam é um sistema de câmera avançado com capacidade de imagem panorâmica. Faz uma varredura de 360 graus, de formato estereoscópico com capacidade de zoom. E o instrumento também determina a mineralogia da superfície. Ela analisa os tipos de minerais, né? Mesma coisa da outra. E a SuperCam, ela faz a mesma coisa, né? Só que ela consegue identificar a composição química daquela coisa, sabe? O tipo de substância que está presente naquele mineral. O Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, o PIXL, é um instrumento planetário para litoquímica de raio-x. É interessante isso. O espectrômetro de fluorescência de raio-x, eles usam na investigação forense. Eles colocam uma luminescência diferente, tipo, fazem um redshift, eu acho que é um deslocamento para o vermelho, e faz essa imagem de alta resolução, né, para mapear a composição elementar em escala fina de materiais da superfície. Essa última, Mass Environmental Dynamics Analyzer, é um analisador de dinâmica ambiental. Esses sensores que fornecem a medição de temperatura e velocidade de direção do vento, da atmosfera. Também tem a pressão, umidade relativa e tamanho e a forma do pó. O pó é a hematita, né? A hematita é o ferro, óxido de ferro 3. Agora tem outra sonda que a gente vai... Ah, não, é a mesma, né? A Perseverance. Continuando a tecnologia, tem esse nome Sherlock, vendo desse acrônimo aí, não vou ler, mas é uma varredura de ambientes habitáveis com luminescência Raman. Essa luminescência Raman, eu não vou saber explicar mais a fundo, mas ela é um espectrômetro que fornece imagens em escala fina também e usa laser UV para mapear a mineralogia de compostos orgânicos. É quase igual à outra. E o MOXIE é um experimento de utilização de recursos de oxigênio de Marte. Lembra daquela parte que eu falei para retornar à Terra? Então, essa parte para utilizar os recursos de oxigênio de Marte, o que acontece?
essa tecnologia ela vai produzir o oxigênio a partir da conversão do dióxido de carbono que é presente na atmosfera de Marte. Se tudo der certo, o, o MOXIE pode ser usado no futuro para os astronautas em Marte, que provavelmente, futuramente, pode existir uma missão em Marte tripulada. Aí os astronautas vão utilizar desse recurso para voltar para a Terra, para coletar recursos. Bem interessante. Outra sonda, a última, né? Na verdade eu falei que era Perseverance a última, na verdade não, essa é a última, que é uma sonda aterrissadora InSight. Os caras no pé do burro. Os objetivos dela é estudar seu interior e compreender os processos que moldaram os planetas rochosos do Sistema Solar há mais de 4 bilhões de anos atrás. Ou seja, ela pega os dados recentes, né, que ela aterrissou lá, e ela faz os cálculos de preditibilidade para estudar o passado. Então, essa missão ela foi um dos 3 finalistas do programa Discovery, aquela Discovery Channel, recebendo 3 bilhões de dólares por investimento de pesquisa. Esqueci de colocar o orçamento dela aqui, mas está na faixa de bilhões. E analisa o tamanho, espessura, densidade e estrutura geral do núcleo, manto e crosta da superfície de Marte. Superfície não, do planeta. Ela monitora as atividades sísmicas, observa que o pezinho dela tem um sistema acoplado dela que é um sismógrafo, que ela detecta ondas sísmicas do planeta. Então, as tecnologias dela... Oh, pera, passei. Atividade sísmica, né? É a Seismic Experiment for Interior Structure. Mede atividades internas em Marte e é resposta aos impactos de meteoritos, para entender melhor a estrutura do planeta. Tá no quarto. Tá no quarto dormindo. E desculpa, gente. Tem outro HeatFlow and Physical Properties and Package, HP ao quadrado. Esse dispositivo é um pacote de fluxo de calor e propriedades físicas, que é um radiômetro, que mede o fluxo de calor na superfície do planeta. E tem o Rotation Interior Structure Experiment, é um experimento de rotação e estrutura interior, ou seja, quando ele está preso no planeta, ele tem a capacidade de medir a aceleração e a velocidade angular do planeta. Então ele usa disso para usar pulsos de rádio da sonda para fornecer medições, né, que o planeta emite, e entender o interior de Marte. Esse dispositivo é acoplado com uma câmera, né? Instrument Deployment Camera. Essa câmera é colorida, né? Ela faz um campo de visão de 45 graus e a resolução dela é de 1024 por 1024 pixels. Agora, Mardon, você quer explicar a estrutura? Marte, ele é bem menor que a Terra, mais ou menos a metade do tamanho. A massa dele é de 6,421 vezes 10 elevado a 3 quilos, mas não leve muito em conta esse número. Leve em conta que ele é 10% da massa da Terra, então é bem menos, né? O raio dele é 3.389,5 quilômetros, que também não se atente muito ao número, mas é metade do raio da Terra, então ela é bem menor. O núcleo dele é de ferro líquido e enxofre. O núcleo dele também é igual da Terra e de Vênus, que é metade do planeta. E esse núcleo, ele endureceu. Por isso também, mais à frente, vão ver que isso afeta o campo magnético dele. O manto dele é de silicato sólido e potássio, e a crosta dela, os principais elementos são ferro,
o que faz com que querem muito explorar Marte de mineração para coletar ferro, já que lá a maior parte da crosta tem ferro nela, silício, oxigênio, magnésio, alumínio, cálcio e potássio. E pode passar. E antes de falar da superfície, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem por que Marte é vermelho? Podem comentar, falar aí com o microfone. Exatamente. Gabriel acertou. Por causa do óxido de ferro, ou hematita, que é o óxido de ferro 3. Ele que dá essa coloração avermelhada para Marte. Na sua superfície também tem o silício, tem oxigênio, metais e outros elementos, tem silicato de magnésio e tem uma camada de pó de hematita, né? E a atmosfera, ela tem o dióxido de carbono, o nitrogênio, tem argônio e tem 2% de outros, 0,2% de outros materiais. E ela também tem um mil avos da água na atmosfera do que na Terra. E essa água ela está mais concentrada em nuvens que na ficam bem em cima, elas ficam numa altitude muito alta. Pode passar. Então, a atmosfera de Marte ela é muito diferente da Terra, por causa desse fato, né, da ausência de nitrogênio e de água também. No passado, Marte foi um planeta bem diferente daquilo que a gente vê hoje, né? Antigamente, havia uma atmosfera quente e espessa o suficiente para suportar água líquida. Mas ao longo da evolução do planeta, os ventos solares removeram os gases a uma taxa de 100 gramas por segundo. Então, pensando, né, em proporções do planeta, vamos supor, em uma camada fina assim, da superfície, é, 100 gramas por segundo é pouco. Vamos pegar aqui em um intervalo de um ano, mas agora o intervalo de bilhões de anos são muita coisa, entendeu? Agora, então a erosão atmosférica aumentou gradativamente durante as tempestades solares, e essas tempestades solares são bastante intensas. Essa erosão foi mais intensa quando o Sol era mais jovem e mais ativo, né? Então, mas tem uns rastros de água abundante que são nos polos, né, do planeta. Então, regiões antigas apresentam sinais de água abundante. E você vê aí nesse GIF, né, que tem as linhas de campos do vento solar, eles são, são perpendiculares ao planeta, né? O vento solar, ele emite o vento solar no planeta e causa o efeito de erosão atmosférica. E essas características levaram os cientistas a pensar que bilhões de anos atrás, a atmosfera de Marte era muito mais densa e quente o suficiente para formar rios, lagos e até talvez oceanos de água líquida. É uma hipótese a ser construída, né? Ainda está sendo feitos várias pesquisas, principalmente a Insight também está por trás dessas pesquisas, mas o mapeamento da erosão de Marte foi pela sonda MAVEN. Agora eu vou passar um vídeo aqui da animação, né, dessa erosão solar. É muito bonita, olha. Só que não vai sair som, porque eu desativei aqui porque estava travando.
Então, vocês acabaram de ver a animação, né, da erosão solar. Foi feita por essa sonda Maven. Eu não citei ele na nossa missão, porque iria ficar muito grande. Mas dá uma olhada, é muito interessante sobre a exploração espacial. Não só como a Maven, como a outras sondas também. Mas essa erosão solar é um fluxo de partículas de prótons e elétrons fluindo da atmosfera do Sol na velocidade de muito grande. Então, o campo magnético é carregado pelo vento solar. À medida que passa por Marte, pode gerar um campo elétrico. Então, isso que vai desgastando, né? Os íons vão escapando da atmosfera, gerando essa eletricidade. Então, esse campo elétrico acelera átomos de gás eletricamente carregados e vão se desgastando, chamando de íons. Aí teve um gráfico lá, a taxa de íons de formação. Agora, o campo magnético de Marte, ele é muito pequeno. Algumas pessoas falam que ele não tem campo magnético, mas tem. Só que é uma intensidade muito pequena. 2% comparando com a Terra. Então, mas ela foi formada por grandes placas tectônicas, né, sobre a crosta e magnetizadas através do processo de paleomagnetismo, que é o mesmo processo que teve aqui na Terra. Esse estudo foi feito pelo magnetômetro da sonda Mars Global Surveyor em 1999, que eu citei lá para vocês. Bem importante citar as tecnologias das sondas, né? Então, cada faixa representa um campo magnético apontado em uma direção positiva ou negativa. E as faixas alternadas indicam uma inversão da direção do campo magnético de uma faixa para outra. Ou seja, nesse gráfico aí tem coordenadas Z e X. O Z basicamente é a amplitude, né, a intensidade das linhas de campo magnético. E o X é a direção. Ali está na escala de 1.200 nanoteslas, mas ele tem uma inversão magnética. Você pode ver que é um campo magnético instável. Então, esse planeta tadinho, não tem pouco campo magnético. E há 4 bilhões de anos atrás, antes do dínamo planetário, o dínamo é um processo de aceleração da, das partículas de ferro, né, que estão em alta rotação lá no núcleo do planeta. Aí esse dínamo ele deixou de funcionar por algum motivo e o campo magnético do planeta desapareceu. Uma das hipóteses, né, a ser considerada é por causa do excesso de hidrogênio liberado pela dissociação de água próxima ao núcleo quente da atmosfera. Agora falando sobre os satélites naturais, né, que orbitam em torno desse planeta. No caso, a Terra tem a Lua, agora Marte tem Phobos e Deimos, como alguém no chat já tinha comentado, né? O que lembra a palavra Marte. Tá aí, né? O satélite natural, Phobos. Esse satélite natural orbita Marte 3 vezes ao dia terrestre, né? Então, ou seja, um dia terrestre, ele orbita 3 vezes Marte, a uma altura de 9.000 quilômetros. Na mitologia na mitologia grega, Phobos era filho de Ares, que Marte era filho de Ares e Afrodite. Phobos vem do grego medo e fobia. A área superficial desse satélite natural é de 1.548,3 km². A massa é 1,08 x 10 a 16 quilogramas. A densidade média é de 1.900 gramas por centímetro cúbico. E quem descobriu
Esse satélite, juntamente com o Deimos, foi o Aleph Hall. Agora o Deimos, ele demora 1,26 dias para orbitar Marte e está a uma altura de 23.459 quilômetros, ou seja, aí em comparação com Phobos, 9.000 quilômetros, Deimos está a uma distância considerável, né? Uma distância muito grande. Então, Deimos vem de uma figura da mitologia grega também, é um dos três filhos de Ares e Afrodite, ou seja, é irmão do Phobos. Deimos vem do grego terror e pavor. A área superficial desse satélite é de 495,15 quilômetros quadrados e a massa é de 2,4 x a 15 kg. A densidade média é 1.750 gramas por centímetros cúbicos e quem descobriu a Aleph Hall. Então, o que mais está no imaginário das pessoas hoje em dia é a colonização de Marte. Tipo, Elon Musk fala disso toda hora, que quer colonizar Marte, pá. Mas isso tem alguns problemas. Primeiramente, é o custo. É muito caro enviar coisa para Marte. Antigamente estavam em torno de uns 20 mil dólares para enviar equipamentos para Marte, mais ou menos, estimado. Caiu o preço por causa do Elon Musk com suas coisas de foguetes. Só que caiu para. Mas ainda é 10 mil dólares por quilo de equipamento. E como você vai enviar muito quilo, fica muito caro para poder enviar. Outra coisa também é a radiação cósmica. Como o Gabriel falou, Marte não tem muito pouco do campo magnético. Então não tem proteção contra a radiação cósmica e também não tem muita atmosfera. Então é radiação na sua cara quando você fica lá. E essa radiação é de cerca de 660 milissieverts. Para vocês terem ideia, essa quantidade de radiação é 4 vezes o que os funcionários de Fukushima receberam quando ocorreu aquele acidente nuclear. E para ter mais um pouquinho mais de ideia, da radiação que o pulmão humano recebe sendo fumante por 4 anos. Você recebe isso de uma vez. Então é muita coisa. Pode passar. E para colonizar Marte também precisa ter os equipamentos. A gente precisa de geração de energia, que é a principal coisa, né? Porque vamos ficar lá, então tem que ter energia. E essa energia é dada por geradores de energia solar, já que, né, fica com muito sol, bate lá em Marte. E também tem que ter tem que ter jeito de armazenar essa energia, porque ela também tem muita tempestade de areia. Então tampa o sol, então ficaria sem energia. Então tem que ter grandes lugares para armazenar. E precisa também da comunicação com a Terra, já que lá tem bastante satélite de comunicação em órbita. Por conta da distância, tem um delay de cerca de 3 minutos para receber as mensagens. Mas isso também é um equipamento muito importante para falar com o pessoal, né, dar relatório de como tá as coisas. Pode passar. Uma das questões também da colonização é a terraformação. Tá, mas o que é isso? Terraformação é quando você transforma um planeta em uma terra. Ele tem que estar na zona habitável. E para Marte, a gente pode fazer isso com gás carbônico, que pode ser gelo seco. Você derrete ele nos polos e com isso esse gás carbônico vai para a atmosfera e isso vai gerar um efeito estufa no planeta. E você também precisa trazer água e o nitrogênio. Você pode fazer isso bombardeando ele de asteroides. E com isso, a atmosfera que fica com água e nitrogênio e faz com que as bactérias façam uma fotossíntese e vá ter ar na atmosfera para poder ser respirável. Pode passar. Então,
terminamos aqui, não entre aspas, né? Mas será o fim, né? Sendo assim, encerramos nosso café astronômico, com algumas questões a serem abordadas ao público. Agora, eu peço a colaboração, né, de todo mundo interagir. Não, não é obrigado, né? É óbvio, mas quais são as questões, né, que vocês querem abordar, né, sobre Marte? Então tá aí aberto, né? Então até Marte. Esqueci. Tem duas referências de livros que eu quero deixar, mas enquanto vocês vão discutindo, eu vou trazendo aqui, peraí. Parabéns, Gabriel e Mardônio, foi muito bom. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aqui, galera, ó. Provavelmente algumas pessoas já viram esse filme, que é Perdido em Marte. Aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver porque a câmera tá tampando, mas Você tá atrapalhando. deixa eu, deixa eu descompartilhar aqui. Aqui, galera, ó, duas referências de livro para vocês lerem, eu recomendo bastante. Só que eu não li o segundo. O primeiro livro é esse aqui, ó, Perdido em Marte. É um filme. Não é porque tá tampando. É um filme. Também tem um livro. Fala sobre a exploração desse cara aqui lá. Ele ficou preso em Marte e ele teve que juntar os recursos que ele teve para construir suas estufas e sobreviver nesse planeta. Bem interessante. Tem outro livro também, é do mesmo autor, só que eu não li ele. Chama Artemis. É do mesmo autor. Então tá aí, né? As recomendações eu recomendo muito. Agora eu vou ver aqui. Quem vai ganhar a corrida para Marte? Você quer responder essa, ô Madonna? Eu aposto no Elon Musk. Eu acho que talvez ele ganhe. Pois é, né, mano? Não tem como. Ele e o Jeff Bezos também é um dos multimilionários É. a apostar na corrida espacial. Provavelmente a Agência Espacial da China pode, como é que fala, fazer uma intervenção nisso, mas com base nisso a SpaceX já está na frente, né? Tá aí, Uhum. as ações da SpaceX estão muito, muito mais à frente do que outros, estão competindo com a NASA e eu acho que, eu acho não, né? 99% certeza que é Estados Unidos, cara. Por, não sei, eu não vou tirar minhas conclusões precipitadas, mas também eu tenho 1% na China e na Rússia. Uhum. Ruth, muito obrigado, Ruth. Boa- Eu que agradeço a participação. Fernando, muito obrigado também. Derek, muito obrigado também. Alguém tem alguma pergunta, gente?
Pode abrir o microfone. Valeu, André. Tamo junto. Então, a gente pode encerrar, né? Uhum. Então, parabenizar vocês pela apresentação de hoje, agradecer todos vocês pela presença. E semana que vem nós temos, né, uma quinta cósmica com o céu do mês, não é isso? Então, gente, fiquem atentos aí ao Simpla e até semana que vem na nossa quinta cósmica. Obrigado, pessoal. Muito bom. Obrigada, tchau, um abraço.